O último vídeo da nossa série de doenças causadas por fungos. Hoje a gente vai falar sobre as onicomicoses, ou seja, as micoses nas unhas. Os fungos adoram essas regiões porque geralmente ficam mais úmidas, às vezes fechadas na meia e no sapato ao longo do dia. E eles vão lá e acabam se alimentando da queratina presente das unhas. Além disso, existem algumas situações fora a umidade e o ambiente ali mais fechado que propiciam a entrada aí desses fungos na sua unha, como por exemplo os descolamentos, quando a gente deixa a unha um pouco mais comprida no pé, por exemplo, e acaba andando o dia inteiro com calçado, há então um descolamento dessa unha e o fungo acaba se aproveitando. Outra situação, por exemplo, em pessoas que digitam bastante, que também vão fazendo aí a unicólise, que é esse descolamento, e eventualmente aí o fungo vai lá e entra por esse buraquinho. Outra situação muito comum é nosso hábito ocidental de fazer as unhas da manicure e retirar a nossa cutícula. A cutícula, ela está ali por um propósito. Ela faz proteção. Quando a gente acaba retirando essa camada de proteção, ao lavar uma louça ou entrar em contato aí com uma água mais contaminada, pode então aí ser uma porta de entrada para alguns fungos. A cândida, por exemplo, ela acaba fazendo a paroníquia, que é também chamado de unheiro. Forma como se fosse uma inflamação na borda da sua unha da mão e depois ela acaba invadindo para a região da lâmina unguial também. Clinicamente, no consultório, a gente consegue muitas vezes fazer esse diagnóstico. A unha ela pode estar com um descolamento lateral, formando uma faixinha esbranquiçada ou amarelada, ou mesmo a leuconíquia, que seriam manchas brancas por cima da unha. Daí vem um diagnóstico diferencial também de quando a gente acaba usando muito esmalte e não retira esse esmalte para a unha poder respirar, entre aspas. Às vezes torna difícil aí o diagnóstico se é sim uma micose ou somente uma fraqueza da unha devido ao excesso de esmalte. E também o espessamento dessa unha, formando uma hiperqueratose, um excesso de queratina por baixo da unha. O problema é que em algumas situações o paciente já vem usando alguma medicação e às vezes pelo fato de não estar melhorando, a gente precisa lançar mão de exames diagnósticos como raspado da unha ou até um clipping, que seria tirar um pedacinho e mandar isso para uma análise micropatológica. Bom, fazendo então esse diagnóstico, às vezes a gente também tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais, como por exemplo a infecção da unha por bactérias. Hoje em dia quem faz essas unhas em gel, outros tipos de alongamento de unha, tem sido muito comum essa contaminação por bactérias, daí o tratamento vai ser completamente diferente, ou também algumas outras doenças que podem acometer as unhas. Um exemplo clássico, por exemplo, é a psoríase e até o uso de algumas medicações como quimioterápicos e outros que também fazem aí algumas alterações na lâmina unguial. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento então das onicomicoses.